Vamos transmitir um pouquinho essa live aqui. Vamos ver quem vai chegar. Quem estiver chegando nessa live, se inscreve no canal, mas caso possa fazer uma doação, na descrição do vídeo aqui você encontra meu Pix, né, o número do telefone ou e-mail, aí fica a teu critério. E estamos de volta às navegações, né? Eu fiquei um pouquinho afastado desse canal aqui, porque eu tinha passado para um amigo, né? Porém, ele, por alguns intempéries da vida, o filho dele nasceu, tá com muito trabalho, ele não conseguiu tocar o projeto em frente, o canal em frente. Então, conversando com ele, ele falou: "Não, pode tocar de volta o canal para você e vamos embora, né, cara", porque até eu mesmo também não estava conseguindo produzir, porque querendo ou não, cara, esse canal aqui ele faz parte da minha história, né, velho. Ele faz parte da minha história e a gente se diverte aí, tá. Então eu tô só fazendo essa live hoje mesmo só por causa disso, cara, porque, já subi uns 30 vídeos no canal aqui, literalmente já subi uns 30 vídeos, e já tô tocando terror aqui, né. Já tô tocando terror. Deixa eu só entrar aqui no canal, deixa eu entrar, pá, de volta às navegações, copiando o link, né. Então, de volta às navegações. Opa, Corsários Apoiadores. É... Pronto aqui. E já era. Então, literalmente eu tô de volta aqui. Vou estar subindo os vídeos, mais vídeos aí. Então tem uns 30 vídeos para subir. Já subiram, só vou estar só postando eles ao longo do tempo. E vambora, cara. Vamos tocar o terror aí, né? Vamos tocar o terror aí, porque o trabalho precisa ser feito, a treta precisa gerar. E vamos fazendo corre, e vamos fazendo o nosso corre, né. Então, desde já todos que sempre acompanham o canal aqui, que sempre acompanham, sempre estiveram com a gente nas tretas, apoiando, né. E é isso. Deixa eu só ajeitar o microfone aqui, ele tá numa boa posição. Uhum. Pronto, aí ó, manda bronca, pode fazer sua pergunta aí, tá. Deixa eu ver se tá como é que tá o som aqui. Quem são vocês 2 que estão na live aí? Quero saber. Quero saber quem são os 2 que estão na live aí. Bora, bora dar uma força aí e bora tocar o terror. Já saíram também? Então, é isso. A live de hoje ela é só para testar, para ver como é que tá as coisas, e pode ter certeza que vai ter muito vídeo. Então sintam-se à vontade para perguntar, para pedir vídeo, né, que a gente precisa tá voltando aí, beleza? Curiosidades e desconhecido, vamos que vamos, ó. Já valeu aí, ó, valeu pela presença aí. Pode meter bronca aí, cara. Manda uma pergunta aí que a gente vai ficar até umas 10 horas, né? Então pode lançar sua pergunta aí, um tema que você gostaria de ver, beleza? Sinta-se à vontade aí e vambora, 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 né? Parceiro meu até ele queria ter o canal, tocar em frente, ter um canal grande, mas tá muito corrido pra ele, muita correria e eu, cara, tava sentindo falta. Até recomecei o projeto do Barbahalla em outro canal, mais devagar, menorzinho, mas não é a mesma coisa que tá aqui, cara, não é a mesma coisa que tá aqui. Tá aqui é outra aura, é outra cena, é outra pegada, né. E também tem um público que já tá aqui há 4, 5 anos, né, então a gente tem que meter pauleira, né, cara, meter pauleira, né. Então, é isso daí. Fechou? Então essa aqui é a live, só a live pra gente estar voltando aqui a produzir os conteúdos com mais frequência, beleza? E essa é a ideia,
Fechou? Mas sinta-se à vontade aí. Lembrando também que tem um canal parceiro que a gente sempre vai estar junto aqui. Até peço que se inscrevam no canal. Deixa eu ver aqui o canal dele. Então, vídeos. É isso mesmo, 0 comentários. Deixa eu vir aqui. Deixa eu compartilhar tela. Compartilhar tela. O canal antes do fim. Deixa eu achar aqui o canal antes do fim. Canal antes do fim. Deixa eu achar aqui. Antes do fim. Antes do fim. Esse canal aqui, ó, tá com quase 700 inscritos. Tá com quase 700 inscritos. E eu tô me inscrevendo agora porque, como eu disse, o canal tá de volta na minha mão, então tem muita coisa que eu não tava acompanhando. E o canalzinho tá trazendo bons questionamentos, né? Reforçando, apoiando a crença adventista, né? Então, por exemplo, falando sobre o Azazel, cara, faz tempo que eu queria gravar um vídeo sobre o Azazel e não gravei. Temos aqui também esse aqui, Satanás faz parte, a ilusão adventista da guarda sabática. Eles estão com uma pegada bem legal, né? Bem legal. E quem que são os que apresentam esse canal? Marcos Alves, que é esse cara que você está vendo, e tem também o Marinho, né? Esse carinha aqui é Eduardo Marinho. Então o canal é apresentado pelos dois, né? Até estava falando com o Marinho agora, antes de iniciar a live. Outro canal que é parceiro aqui é o Caipira Kruger, o Caipira Adventista, né? Aqui, ó. Ó, Harpaz e a volta de Jesus. Olha ele aí. Toca o terror, Caipira. Né? Vamos compartilhar a live aqui. Eu que apelidei ele de Caipira, eu que incentivei ele a gravar vídeo no YouTube. Eu já vou responder sua pergunta, até tava me esquecendo aqui. Vou compartilhar esse canal aqui também. Dando um like. Deixa eu ver um outro canal que é parceiro aqui. Outro canal que seja parceiro aqui. Marcos Alves. Aqui, Marcos Alves. Marcos Alves também é parceiro. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, vamos compartilhar aqui. Eu já vou responder sua pergunta já, tá, amigo? Pronto. E já era. Vamos remover aqui. Respondendo a pergunta aqui do companheiro, né? Por que a igreja adventista é chamada de seita? Na verdade, é puro preconceito, né, cara? Se você vai para o Novo Testamento, seita, o cristianismo é chamado de seita. A seita dos nazarenos, a seita do caminho, né?
O cristianismo inicialmente era chamado de seita. Você tem a seita dos fariseus, a seita dos saduceus, a seita dos nazarenos. Então, o termo seita quer dizer um grupo, uma facção dentro de uma religião. O cristianismo era uma seita judaica. O cristianismo era uma seita judaica. É claro que hoje você vai ter algumas pessoas que utilizam o termo seita num sentido muito ruim da coisa. Num sentido ruim. Que sentido? Seita como um grupo que se afasta, que tem doutrinas estranhas, que tem controle mental. E aí o que acontece? Quando eles falam seita no sentido do Novo Testamento, sim, nós somos uma seita. Os batistas são uma seita, os católicos são uma seita, os presbiterianos são uma seita, sem problema. Entendeu? O termo seita era um termo comum, não era um termo ruim, não era um termo mau. Só que você tem uma concepção moderna para a palavra seita, que é num sentido negativo, num sentido ruim. E aí eles tentam taxar a igreja adventista como seita, sendo que quando você compara, se você compara as crenças da igreja adventista com o protestantismo clássico, nós estamos em concordância com mais de 90%. Se você comparar o protestantismo atual, presbiteriana, batista, com o que era 100, 150 anos atrás, eles são bem diferentes. A crença é bem diferente. Né? Então, o que acontece? É mais para uma coisa de taxar o inimigo para que se afaste as pessoas. Essa é a ideia, entendeu? Então, eles tentam fazer tudo o que é possível para fazer essa, como que eu posso dizer, para fazer esse jogo sujo, sabe? E aí eu falo, né? Aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos. Salve Galvão, beleza? Eita, mas tamo junto aí. Salve Galvão. Pode mandar pergunta aí, manda braba aí, hein, Galvão? Manda braba aí e bora. E bora tocar o terror, né? E bora tocar o terror. Aí, o Galvão Bueno. Lá vai Galvão Bueno. Aqui. Pronto. Será que aqui tá certo? Não, tem que ser. Tem que ser aqui. Aqui. Eu tava estranhando, velho, porra, né? Então seria basicamente isso, né? Vamos lá. O Galvão, o curso de teologia da sua igreja é acessível igual a PUC, Mackenzie e outras instituições elitizadas de teologia? Na igreja adventista, se você quiser estudar, por exemplo, na Unasp, eu vou mencionar o Unasp, que é o padrão, cara. Você tem o AP, né, o IAP no Paraná, você tem o FADBA na Bahia, você tem o FAAMA no Amazonas. E assim, cara, o valor é bem salgado porque o que acontece? É salgado porque, na verdade, o curso de teologia adventista é para formar pastores. Então, vai estudar lá quem quer se tornar pastor, entendeu? Quem quer se tornar pastor, tá? Então, mas os preços são iguais. É igual de uma PUC, é igual de uma Mackenzie, né? O preço é lá em cima. Lá em cima, não tem choro não, cara. Porque assim, vamos lá. Dentro da minha igreja, você tem um negócio muito engraçado. Você tem os teólogos bem formados. Você tem o teólogo que é bem formado, o estudante de teologia que é bem formado, que tem informação, e você tem um leigo que quase não conhece a sua teologia. É claro que tem um cara ou outro que estuda bastante, que conhece, que consegue dialogar com o teologando tranquilo. Mas é muito raro você encontrar um leigo adventista que conheça de teologia, né? É raro você ver um membro comum adventista que tenha conhecimento teológico, né? O membro comum adventista, a maior parte dos caras que eu conheço, eles têm uma visão muito assim, é um mundo adventista, tá ligado? É um mundo adventista. Eles têm uma visão de adventismo e é isso. O teólogo adventista é outro. Então, assim, existe assim, com todo respeito, existe um abismo muito grande entre o membro comum
e o teólogo adventista, um teologando, um pastor. Tanto que os assuntos são muito diferentes, muito diferentes. Se você for conversar com um membro comum da igreja, é um papo. Se você for conversar com um teólogo, um teologando, é, é muito assim, é muito diferente, entendeu? Tanto que eu tenho dificuldade de conversar com um membro comum, de estar em grupos onde tem muitos membros comuns de igreja, porque a perspectiva, a narrativa, a construção de argumento é um. Você vai conversar com um teólogo é outro, entendeu? Então você tem essa divisão metodológica dentro da igreja adventista muito grande, muito grande. Né? Tanto que é raro você encontrar um adventista que estuda grego, um membro comum que estuda grego, que estuda hebraico, que tem uma formação em teologia que não seja pela igreja. Por quê? Na cabeça do adventista comum, teologia é só o NASP, é só SALT, né? Enquanto que nas outras igrejas não, o cara lá é assembleiano, vai estar na Batista, vai estar na Presbiteriana, volta para a Assembleia de Deus, continua na Assembleia de Deus e ponto, né? E por aí vai. Vamos lá. O Carlos Alberto Amaral. Mesmo você conhecendo o professor Fábio Sabino e os estudos dele que provam que a Bíblia é uma farsa, bem, farsa é com S, tá, irmão? Ainda assim, você crê nela? Eu acredito na Bíblia. Eu não concordo com todas as conclusões do Fábio Sabino. Na verdade, você tem alguns pontos em que eu concordo com o Sabino, mas eu não concordo com o método que ele utiliza, que é o método histórico crítico. Tem coisas que ele fala que, se você for conferir, não bate, entendeu? Então, assim, por exemplo, ele tem um vídeo dele lá que ele fala que Daniel era gay. E eu vi ele defendendo na live, num podcast, que Daniel era gay. Aí você vai você vai pro léxico, você vai pro dicionário de hebraico, você vai pro contexto e você percebe que houve uma distorção por parte dele. Então não é tudo que ele apresenta que seja verdadeiro, né? Entendeu? Então, você tem que pesquisar, entendeu? Você tem que pesquisar e analisar e ver isso aí, entende? E eu conheço o trabalho de Sabino desde 2012, cara, 2011. 2011. Podemos dizer assim, 2012, posso falar para você que eu conheço, tá? Mas farsa com C, você judiou, hein, parceiro? Judiou, agora judiou. Salve, Davi, beleza? Quando é que você vai aparecer aqui no canal, rapaz? Hã? Quando é que você vai aparecer aqui no canal, rapaz? Hã? Aparece aí. Falando nisso, o Davizinho tá começando, hein? Davizinho tá começando, hein? Vamos lá. Ah, uma hora estarei. Você tem que deixar de viadagem, Davi. Você tem que deixar de viadagem, rapaz. Mas tá bom, tá bom. Tá começando, logo logo você entra no ritmo. O que você acha desses cursos elitizados? PUC, Mackenzie, nem tem curso EAD. Não seria falta de interesse tornar acessível a educação teológica? Não, cara. Não, é porque você tem estruturamento. Você tem que entender, o Galvão, e eu acho que você está com um pensamento meio marxista. O curso teológico é para formar pastores. Então, eles criam e eles desenvolveram o curso teológico para a formação de pastor. Não é quem divulgou teologia de fato, assim, curso teológico, é as Assembleias de Deus, que tem lá um seminário de curso livre a cada esquina, né? Eu tenho formação em teologia fora da Igreja Adventista por seminários pentecostais. Então foram eles inicialmente que divulgaram, que tipo assim, os pentecostais que trouxeram o curso teológico para todo mundo, né? Agora, quando você olha para as igrejas reformadas para a Igreja Adventista, o curso de teologia deles é voltado para formar pastor, não tem conversa. Então, quando você tem um curso para formar pastor, você tem que fazer uma seleção, você tem que fazer uma seleção, você tem que não pode ser todo mundo que vai participar, então você tem a questão de selecionar. Você está formando os futuros pastores, então é essa. E mesmo assim ainda passa uns tranqueiros ainda. Então não é curso elitizado, é que você tem que entender qual é a finalidade desse curso. A finalidade do curso não é ganhar dinheiro. A finalidade desses cursos teológicos, a finalidade deles não é ganhar dinheiro. A finalidade é formar pastores.
Fim de papo, cara. Sem choro nem vela. Sem choro nem vela, Galvão. É isso. Não tem o que falar ou o que reclamar. É o andamento da coisa. Entende? É o andamento da coisa. E assim vai. Então, é isso. Ah, não seria falta de interesse de tornar acessível a educação teológica? Não, não é que é falta de interesse. Você tem que entender o seguinte, Galvão, um outro detalhe que precisa ser dito aqui. O mundo protestante ele era muito pequeno até os anos 2010. O mundo pequeno, o mundo protestante ele era muito pequeno até 2010. 1990 é que o mundo protestante, os evangélicos começam a crescer no Brasil. Começam a crescer no Brasil. Então, os evangélicos no Brasil começam a crescer nos anos 90 e começam a ter alguma relevância a partir de 2010. Tanto que quando você olha para as editoras evangélicas, elas começam a ter forte expansão a partir de 2010. Até então, cara, era tudo muito limitado. Então, se você tem um público pequeno de protestantes, não tem como você fazer um curso que seja expandir o curso, entendeu? É isso. Então, o que acontece? Não é que não há interesse de formação, de acessibilidade à teologia. Não é isso. É que o contexto em que esses cursos teológicos foram criados foram, foi num contexto em que os protestantes eram poucos, o público era muito menor, e é isso. E se mantém até hoje nessa postura. Já tem mudado, por exemplo, o próprio NASP ele já tem lançado alguns cursos à distância. Mas teologia, esquece. Esquece, porque a formação do adventista é dessa maneira e não vai mudar, entendeu? E na verdade tem muito teologando até. A igreja não consegue absorver todos os teologandos e transformar todos eles em pastores. Então, tem cara que faz teologia e não recebe o chamado. O cara cursa 4 anos, tempo integral, e às vezes chega no fim dos 4 anos e ele não recebe um chamado. Porque você tem muito teologando formado. Então, é isso. Então, a intenção pode ser até diminuir a quantidade de vagas para os cursos teológicos, né? Pode até diminuir porque não tem absorção. Tem até demais. Tem até gente demais. Beleza? É. Adolfo, vejo uma galera que idolatra o Sabino, mas existem outros melhores de teólogos exegetas. Rodrigo Silva, Al Sabino, Luiz Saião. Não, o Sabino é um deles. E, na verdade, como que eu posso definir? E o Sabino nem está no meio mais acadêmico, né? O Sabino, hoje ele trabalha com os próprios cursos dele. Então o Sabino já não está mais no meio acadêmico, pelo que me parece, né? Hoje o Sabino vive de vender os próprios cursos. Então é isso, né? Você pega o Saião, ele é professor. Você pega o Rodrigo Silva, ele é professor em universidade, estão palestrando aqui, palestrando ali, né? Vamos lá, o Sabino ele tá onde? O Sabino tá no canal dele, tá lá no canal dos outros, tá em podcast. O Sabino ele tá ativo na internet, mas no mundo acadêmico em si, já não está mais. É igual eu sou ativo na internet, mas eu não sou ativo no mundo acadêmico. Você vê artigo meu publicado em revista? Você não vê. Então, é isso. E sim, existem teólogos. É que é difícil mensurar conhecimento. Mas você tem teólogos mais capacitados, ou até com mais formação acadêmica do que o Sabino. O próprio Rodrigo Silva é um. Qualquer professor de teologia da igreja adventista tem mais formação que o Rodrigo Silva, que o Sabino. Você pega aí a própria galera do Mackenzie, da Presbiteriana, dos batistas, metodistas, né? O problema é que os caras também, muitos deles lá, seguem a teologia liberal, né? A método histórico crítico também, né? Então, é isso. Mas sim, podemos dizer que tem gente com muito mais formação acadêmica, com muito mais artigo, com muito mais livro até escrito. Só que assim, eles não ficam na internet, né? E por aí vai. Vamos lá. Jesus veio como Deus ou como homem? Se veio uma divindade celestial, porque ele morreu sendo Deus e não morre? Cara, é assim, meu amigo. Jesus, ele era uma divindade que encarnou. Você lê João 1, capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
E aí você tem o verbo skenu, e ele habitou, tabernaculou entre nós. Você pega lá João 1,14, então o que acontece? Jesus, ele era Deus encarnado em forma humana, entende? Então ele tinha as duas naturezas. Ele era humano porque ele era carne humana, ele tinha a natureza humana, né? Ele tinha a natureza humana. E ele era Deus também porque Jesus, ele era pré-existente. Ele não é igual a gente que nasceu, teve o nascimento ali e tal. Jesus não, ele veio e encarnou. Ele encarnou, entende? Ele se revestiu de humanidade. Ele sendo Deus, ele negligenciou a divindade dele, né? Mas isso não impede, isso não deixou, não fez com que ele deixasse de ser Deus. Por isso que quando ele vai na cruz, ele morre sendo homem, mas ele ressuscita sendo Deus, entendeu? Ele tinha as duas naturezas. E é uma discussão que você tem desde o início da igreja, né? Entendeu? Não, sim, o Sabino é um cara que, tipo, o Sabino não é um cara para você seguir, acompanhar e seguir cegamente. Não é um cara para você seguir cegamente. Ele é um cara que você vai ver ele falar um negócio, você tem que ir lá estudar e conferir o que ele disse para ver se condiz, né? Para ver se condiz. Então, quantas vezes eu vi vídeo do Sabino e eu abria um dicionário, um léxico, alguma coisa e falava, não, velho, eu discordo dele. É que eu não fico gravando vídeo refutando o Sabino. Não vejo necessidade. Mas ele tem que ser olhado dessa forma. E se olhado dessa forma, cara, é bem interessante acompanhar o Sabino. Agora, o problema é que as pessoas elas têm preguiça. Então, se você chega e fala para a pessoa que ela tem que assistir um vídeo do Sabino e ela teria que estudar umas 10 horas para refutar ele, a pessoa desiste. Então, as pessoas preferem ou ignorar ou seguir ele cegamente. Você tem uma galera que vai seguir ele cegamente, entendeu? É isso. Mas no seu caso, Davi, eu digo para você, você ainda está na basezinha, você está ainda lá aprendendo a fazer flexão. Então, segue os estudos como eu te disse, faz o básico primeiro e depois a gente vai aumentando a carga, tá? Não adianta querer, vou assistir o Sabino, não, não é para aprender alguma coisa, você vai assistir para estudar, refutar ele, é assim que eu olho para ele, entendeu? Sob um olhar muito crítico, né? Vamos lá, Carlos Alberto Amaral. Rodrigo Silva é um acadêmico, mas estudos que ele apresenta totalmente parcial, acadêmico. Ah, tá. E o Rodrigo Silva não é, e o Sabino não é parcial. Não. Zero parcialidade no Sabino. Então, cara, Chevitaz, eu não conheço ele. Eu vejo muita gente comentando esse Chevitarese. O Mathieu é outro teólogo liberal, né? É outro teólogo liberal. Ele, né? Então, assim, sei lá, velho. Eu já vi ele falar que Mathieu é imparcial. Me desculpe. É um cara com muito conhecimento, pá, mas, né? É isso, tá? Então tem que observar isso aí, né? Entendeu? Aí, só que eu vejo muito mais conhecimento dentro do que o Rodrigo Silva apresenta. E não é porque eu sou da igreja dele, que eu participo da mesma igreja, que temos a mesma fé, não. É que você olha pro cara, o cara ele apresenta conhecimento e fonte de onde que ele tá dizendo, né? E até hoje, de tudo que ele falou, eu nunca vi uma citação errada. Ele fala, da onde ele fala, tem da onde ele tirou. Entendeu? É isso. Agora, quando eu vou acompanhar outras pessoas, o cara fala uma coisa, eu abro um livro, eu abro, eu já vejo que não tá. Não é tudo aquilo que ele tá dizendo, não. Existe mais coisa, né? É, isso aí. O que o Davi tá comentando aqui, né? Todo mundo tem um lado. Não existe imparcialidade. Aí o cara fala assim: minha teologia é imparcial. Não é imparcial. Você pode estar apresentando conteúdo com profundidade, tal, mas ninguém chega num tema com imparcialidade. Isso aí você vai aprender na faculdade de história, de teologia, né? E por aí vai. E por aí vai. Então, sem choro, nem vela. Sem choro, nem vela. Mas, pô, cara, 5 pessoas na live hoje.
Aguardem, vamos ter mais live. Toda sexta-feira vamos ter lives aqui, tá? Certeza, sexta-feira lives aqui. E sábado à noite eu não garanto, mas talvez sábado à noite também tenhamos algumas lives aqui com alguns convidados, né, aleatórios. E é isso. Pô, caramba, mano, agora que eu ia ter que finalizar a live, os caras já estão chegando na live aqui, 8 negros, né? Aí, ó, já por isso, Davi. Ô, Davi, você tá acompanhando os caras errado, velho. Eu que sou eu não acompanho, né? Né? Eu que sou eu não acompanho, cara. Eu tenho mais coisa para fazer, para estudar. Esse que é o problema. Os caras se acompanham gente que não é para ser acompanhado. Só acompanham os teólogos da igreja, véio. Lembrando que apologética adventista, hein, gente? O canal aqui é de apologética adventista, né? No meu ponto de vista, às vezes muito conhecimento acaba corrompendo o indivíduo. O conhecimento é obtido um passo de cada vez. Passo com 2 S, ou curiosidade. Não é com C cedilha. Passo com 2 S. A não ser que o seu S esteja com defeito, né? Ah, então. É isso aí, ó. Por isso que eu vi um grande problema de metodologia de pesquisa em você, tá, Davi? Por isso, por isso que eu tô trabalhando com você a metodologia de pesquisa, tá, gente? Eu tô cuidando do Davi, gente. Tô guiando ele, né? Eu tenho um vídeo que eu gravei falando que os mentores estão morrendo na igreja. E eu tô tentando ser um mentor e guiar essa molecada aí num futuro melhor, né? Mas é isso aí, conhecimento é um passo de cada vez. Só que você olha, por exemplo, o Rodrigo Silva, o cara tá caminhando um passo de cada vez há quanto tempo? 30 anos? Se eu ficar 30 anos dando aula num seminário de teologia, meu amigo, com as contas pagas e com livro a rodo, ah, meu irmão, com a estrutura que o Rodrigo Silva teve, depois que ele começou a dar aula, ih, rapaz, aí você ia ver. Você ia ver ser monstrão. Você ia ver um monstrão, 30 anos. Mas eu não sou um mentor à venda, não, tá, Davi? Não é todo, eu não faço com todo mundo que eu tô fazendo contigo, não, cara. Não é todo mundo, não. Bichão. Não é com todo mundo, não. Vá, aproveita bem. Como eu te falei, por 6 meses eu vou trocar ideia com você, fazer chamada, te acompanhar, pá. Mas depois de 6 meses você não vai precisar nem mais trocar ideia comigo, velho. Você já vai estar numa caminhada boa. Então, assim, quando você olha para os caras que caminham há muito tempo, ó, igual eu, cara, pega eu quando eu comecei meu canal, ou meu canal não, quando eu comecei a estudar, em 2012, há 12 anos atrás. Bicho, eu nunca imaginei que eu teria o que eu tenho aqui, velho. Nunca imaginei. Quando eu comecei a gravar vídeo no YouTube, eu nem não imaginei que eu teria um canal, 2 canais, né? Eu teria um canal com 14 mil inscritos, né? E outro canal com 5 mil inscritos. E que eu seria conhecido no meio das tretas, que eu seria. Ó, velho, tem uns caras que conhecem meu trabalho, velho. Mesmo que eu não seja acadêmico, mas tem uma galera acadêmica que conhece meu trampo. Professores conhecem meu trampo. E aí por quê? Porque é isso, é um passo de cada vez, né? Mas não é que o conhecimento corrompe, é que às vezes a pessoa estudou por um lado e não estudou por outro, né? É isso. Mas, gente, tamo junto. A live de hoje era só pra dar uma esquentada no canal de novo, fazer a gente voltar. E agradeço mesmo a todos que chegaram aqui. Quem puder fazer uma doação aí, fazer uma doação. Meu telefone tá, meu Pix está na descrição, tá? Meu Pix está na descrição, que é meu e-mail. E caso alguém queira conversar comigo, meu telefone se encontra no meu Instagram, tá na página inicial do canal. Já aproveita e me segue lá no Facebook, no meu Instagram, na página do canal, para caso queira essas tretas aí, caso queiram essas tretas adventistas, beleza? E deixe seus comentários em algum vídeo, alguma coisa aí, fechou? Fui, um abraço.